e nosso Pai. Estamos na Tua presença, Senhor. E na Tua presença há fartura de alegria. Deus, nós sabemos que as Tuas mãos estão estendidas sobre a Tua igreja, Senhor. E nessa hora nós queremos Te agradecer por esse trabalho maravilhoso, por essa campanha maravilhosa, Senhor. Te agradecer pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos contribuintes do projeto social, Pai. Nós te damos graças, meu Pai, por cada uma dessas pessoas que tem trazido, Senhor, ao Teu altar a oferta, dízimo de coração, Senhor. E te pedimos, ó Deus, livre-nos de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esteja visitando a dispensa de cada um nesta hora. E supre, ó Senhor, a necessidade de todos os teus filhos. É o que nós te pedimos nesta hora, já te agradecendo pela vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe o ministério. Deus poderia acertar, Deus. Glória a Deus. Fala, Senhor. Maravilhosos. Logo após a minha convenção, o que eu mais escutei foi o louvor de Cassiano. E naquela época era algo extraordinário. Não está sendo diferente nesses últimos dias, porque o Senhor é o mesmo e Ele não mudou de glória a Deus. Abra a palavra do Senhor, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Hoje, 7 de março. Amanhã, 8 de março. Dia Internacional da Mulher. E nós louvamos a Deus, porque somos mulheres escolhidas por Deus para fazer a diferença. Diga glória a Deus. Papai, meu abraço para todas as mulheres guerreiras de Cristo que estão aqui neste momento e aquelas que estão em casa que não puderam vir. Diga glória a Deus. Amém? Nos diz assim o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. E havendo-o prendido, o encerrou a prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro da cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que
Ele tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rhoda saiu para escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor lhe tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos intitular esta mensagem A Fuga Milagrosa de Pedro. Nós também podemos intitular esta mensagem com o seguinte tema: quando nós oramos, milagres acontecem. Amém? Nós estamos na terça-feira, onde nós estamos colocando a nossa família no altar do Senhor. Amanhã, como eu já falei para os irmãos, dia 8 de março, onde nós comemoramos, um dia comemorado, Dia Internacional da Mulher. E aqui nós vimos um grande mover de Deus através de orações que eram feitas na casa de uma mulher. Amém? Então nós vemos o texto por si só já se explica. Lendo com atenção, nós vamos compreender o que nos diz a Escritura, né? A Escritura vem nos dizer que os cristãos estavam sendo perseguidos. Amém? Como perseguidos, pastora? Perseguidos de tal forma, queridos, que eram levados à morte. Nós sabemos que até mesmo Paulo, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele também perseguia os cristãos. Entrava nas casas, consentia a entrada nas casas para matar homens, mulheres e até mesmo crianças. Então, nessa época, nesse tempo, a igreja vinha sendo perseguida, porém continuava perseverando na fé, na unidade, na comunhão e na oração. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Então, nesse tempo, o Herodes Agripa, ele vinha perturbando, ele vinha perseguindo os cristãos, principalmente os líderes. E nesse caso aqui, logo após a leitura que nós fizemos, que o Senhor estava com o seu povo sendo perseguido, perseverando, continuando em oração e súplica, e a igreja tem sido perseguida, mas aquela mulher, com muita fé em seu coração, uma mulher influenciadora, uma mulher que orava, uma mulher que mesmo sendo perseguida, ou seja, pelos seus irmãos cristãos perseguidos, ela não temeu, ela abriu a porta da sua casa para que a igreja do Senhor se reunisse, para que a igreja do Senhor viesse a orar, para que a igreja do Senhor viesse louvar, para que a igreja do Senhor viesse buscar a face de Deus. Amém, queridos? Então, Estevão já tinha sido apedrejado, casas já tinham sido invadidas, Tiago também já tinha sido morto ao fio da espada, e agora Herodes manda prender Pedro justamente naquele tempo dos pães asmos, pensando em também fazer mal, acabar com a vida de Pedro. Mas a igreja do Senhor se reunia, orava fervorosamente. Lendo este texto, o meu coração se encheu de alegria em saber
saber que, mesmo naquele tempo de perseguição, o Senhor já havia levantado mulheres para estar juntamente com aqueles outros em oração em favor do crescimento da sua igreja. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer, queridos, que a situação não era agradável, era desfavorável para a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor perseverava em oração. Nós precisamos perseverar em oração. Os nossos olhos não podem estar fixados nas adversidades das nossas vidas, das nossas lutas, daquilo que nós temos enfrentado. Nós temos que continuar marchando e confiando no Senhor Jesus Cristo. E mulheres que aqui estão, que nós possamos fazer da nossa casa um lugar de adoração, um lugar de oração, um lugar de bênçãos, de milagres, um lugar de que verdadeiramente coisas extraordinárias venham a acontecer. E dessa Maria, mãe de João Marcos, era uma mulher de fé, uma mulher sábia, uma mulher corajosa para o seu tempo, porque ela não teve medo dos opressores, ela não teve medo dos acusadores da igreja do Senhor. Ela abriu a porta da sua casa, e o que fazia aqueles irmãos que se reuniam na casa dessa Maria, mãe de João Marcos? Os irmãos oravam de uma forma unânime e constante, enquanto isso Pedro estava preso. E uma das coisas que eu observo aqui no texto que nós lemos aqui, Pedro era guardado por 4 quartéis de soldados e ele estava dormindo. Como pode alguém estar preso, sabendo que vai morrer e estar dormindo? Queridos, logo eu me converti, passou um tempo e me batizei. Passei por uma situação tão terrível na minha vida, e Deus enviou irmãos, alguns que eu já conhecia, outros que foram levados, e aqueles irmãos chegavam para mim e diziam assim, entre eles o missionário Jorginho, na época que eu já conhecia, e ele levou outros irmãos, e chegou um momento que um daqueles irmãos disse assim para mim: dorme, deita e dorme, porque nós continuaremos em oração em seu favor. E o mais interessante é que aqueles irmãos não sabiam qual era a minha luta. Eles sabiam que eu estava passando por algo difícil, tão difícil que as minhas forças físicas já estavam se esvaindo, mas o Espírito Santo de Deus os conduzia para a minha casa, para a casa da minha mãe. Era dividido em grupos, grupo pela manhã, grupo à tarde, grupo pela manhã, grupo à tarde. Em nenhum momento aqueles irmãos perguntaram: qual é a tua luta? O que tu está passando? Não me perguntaram. Eles disseram assim: a sua luta é a nossa luta. Deita e dorme, que nós estaremos lutando por você. E muitas vezes nós, por não compreendermos os nossos irmãos, nós falamos assim: irmãos, você pede oração, mas é necessário que você também ore. Irmãos, você não pode ficar esperando que os outros orem por você. Queridos, tem momentos das nossas vidas que nós precisamos que os outros orem por nós. Não que nós não temos fé, mas é que naquele momento falta força. Mas quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, que habita em nós, sabe da nossa necessidade, logo Ele manda, logo Ele envia pessoas para nos ajudar em oração. Amém? Para nos ajudar em oração. Às vezes em nós falta essa compreensão. Levanta, anda, ora, não é? E por outro lado, Pedro, eu acredito que nesse caso de Pedro, ele estava descansado, porque ele sabia o Deus que ele servia. Se morresse, ia para a glória. Se Deus desse o livramento,
era para avançar. No meu tempo, Deus usou aqueles irmãos e oravam por mim. E eu dormia à noite, 6 horas da manhã, estava de pé, e ia em busca do meu milagre. E em continuação, Deus me deu vitória. Amém? Deus me deu vitória. Então Maria se preocupou de que a igreja estava dispersa. E interessante que ao ler as escrituras nós não sabemos, né? Assim, muito da vida dessa Maria não João Marcos. Acreditamos que era viúva, né? Porque não é relatado o nome dela em algum lugar. Mas sabemos que ela era mãe de João Marcos. Esse João Marcos que foi companheiro de Paulo. Esse João Marcos que foi companheiro de Barnabé. Inclusive a Bíblia vai dizer, né, que ele era sobrinho de Barnabé. Esse Marcos que escreveu também o Evangelho de Marcos era filho dessa mulher. Mas também é influenciadora. Que dentro do seu lar, né, ali de dentro do seu lar, saiu um evangelista, um companheiro, um colaborador, um cooperador da obra do Senhor. Então, queridos, naquele momento em que a igreja orava, naquele momento em que a igreja intercedia, naquele momento que a igreja cria que o Senhor ia fazer algo extraordinário, a palavra do Senhor diz que o anjo foi até a prisão. Há poder na oração dos cristãos. Há poder na nossa oração. Quando nós nos unimos em um só propósito, milagres acontecem, Deus. E a palavra diz que Pedro estava ali dormindo e foi acordado pelo anjo do Senhor dizendo: levanta, calça as tuas sandálias, põe o teu cinto, lança a tua capa sobre si. E Pedro se fez. Interessante que até então ele estava pensando que era sonho, algo dessa natureza. Mas quando ele sai, a primeira porta, que a porta de ferro se abre, que ele chega no meio da rua, que o anjo se aparta dele, aí ele sabe que verdadeiramente o Senhor havia mandado o anjo para libertá-lo. Enquanto nós estamos aqui orando pela nossa família, enquanto nós estamos aqui guerreando pela nossa família, Deus tem enviado anjos para libertá-los, para transformá-los. Você crê nisso de amor a Deus? Quando a igreja se reúne em um só propósito, quando a igreja se reúne com um objetivo, o Senhor move os céus e manda anjos para libertar aqueles que estão cativos. Então, se você, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, orando nessa noite, com um desejo no seu coração de ver o seu ente querido liberto, creia que o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Os seus ouvidos estão abertos, amém? Os seus olhos estão atentos, as suas mãos estão estendidas, e no momento certo a bênção irá chegar na tua casa, amém? O povo estava tão ocupado na oração, o povo estava tão voltado na oração, Deus, orando, pedindo, acreditando no milagre, mas eles não sabiam a forma como Deus ia agir para tirar Pedro da prisão. A minha função, a tua função como intercessores, é colocar as causas diante do Senhor, mas a forma como Deus vai agir, a forma como
nutrir e o seu povo passar por esses. Esse Deus fez com que o sol parasse. Esse Deus enviava nuvem para proteger o seu povo no deserto. Esse Deus é o mesmo que não mudou. Nós precisamos abrir a porta das nossas casas, não para falarmos da vida alheia, mas orar uns pelos outros, em favor daqueles que necessitam. E com certeza milagres nós veremos acontecer. Os nossos olhos contemplarão as maravilhas do Senhor. O que tu quer falar nesta noite, querida pastora? O que tu quer falar? Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Da mesma forma que o Senhor enviou o anjo para livrar ele da prisão, Ele enviará anjos para proteger os nossos que estão presos, encarcerados, os vícios, a prostituição, quem sabe no adultério, ou por tantas outras coisas. O Senhor Deus os livrará e eles sairão e regozijarão dos cuidados de Deus. Começarás, levanta, calça essa daga, põe teu cinto, põe tua capa, vem para fora que o Senhor te chama. Nesta noite eu vim profetizar sobre aqueles que estão presos, sobre aqueles que estão encarcerados, sobre aqueles que estão debaixo de jugo.